Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do site opiniãomt.com.br e hoje eu bate um papo com ele aqui, que é deputado estadual e é também pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Lúdio Cabral. Lúdio, muito obrigado por sua presença aqui no site Opinião, no podcast, no nosso podcast, né, no site opiniãomt.com.br. Haroldo, eu é que agradeço, uma honra para mim podermos conversar. Ah, muito bom. Olha, eu já disse por várias vezes, apesar de... Eu participo de outro programa, de vários programas, né? Programas de análise política, de não concordar com você em inúmeros pontos, mas eu sempre te admirei, do ponto de vista diplomático e da personalidade política que você tem. Você sempre tem um debate profundo, profícuo, né? Em temas variados, né? Enfim, faltou diplomacia com o Eduardo Botelho? O que faltou nessa relação ontem, especificamente, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Quem que ficou meio destemperado nessa história toda? Haroldo, primeiro que você disse uma coisa que é muito importante. Nós não pensamos igual, nós temos diferença de opinião. Mas isso não nos impede de dialogar, de ouvir o outro, de acolher a perspectiva crítica, de aprender a partir do processo de diálogo que é natural na política, independente do posicionamento ideológico das pessoas. Porque eu acredito, e eu parto do princípio, que todos querem o bem da população. Então, por isso que para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Você, inclusive, é de uma família de políticos, né? Seu pai foi deputado... meu pai foi deputado estadual por 2 vezes. Pois é, seu pai foi deputado estadual. Isso. Foi presidente da Coab. Presidente da SEMAT, assim, secretário de Estado, né? Então você conhece o ambiente do parlamento. Eu não me recordo, na história do parlamento estadual, de uma situação como a que aconteceu ontem. Lamentável, viu? Eu falo isso com muita tristeza. Porque o presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, ele demonstrou um desequilíbrio emocional, uma truculência, uma violência completamente sem sentido. Sem sentido. Quem senta a cadeira da presidência de um parlamento tem que ter equilíbrio. E os vídeos, isso aconteceu ao vivo, durante a sessão. Os vídeos estão circulando e os fatos falam por si só. Então, assim, é vergonhoso, é lamentável, mas a grande questão que fica por trás disso, para além do desequilíbrio emocional, do despreparo, da falta de decoro, da falta de compostura, e as pessoas precisam ficar atentas a esse tipo de comportamento. Se empurra em plenário um colega parlamentar, como é que vai se comportar em situações de pressão, em situações em que ele estiver sendo contrariado, em que ele não conseguir mandar e a outra pessoa obedecer? A população precisa fazer essa reflexão. Mas, para além disso, Haroldo, a grande questão é a seguinte: por que o Botelho ficou tão descontrolado? Essa é a questão central. Mas é aí que eu queria chegar. Essa é a questão central. Existe uma premissa nesse projeto de lei, né? Você é um deputado experiente, né? Conhece a política, tem um conhecimento, não vou dizer vasto, mas conhecedor de leis, né? Digo porque é da área da saúde, né? Não existe um caráter inconstitucional nesse projeto. Não foi por conta exatamente disso que irritou o Botelho, porque, veja bem, não só isso, né? Você não mexeu, inclusive, com os interesses dele quando você propõe algo que, na prática, talvez não seja possível, R$1 a passagem. Será que não foi isso que levou ele, inclusive, a afirmar que esse projeto é altamente demagógico, é populista, né? Bom, Haroldo, você, como disse, me conhece, sabe da responsabilidade com que eu exerço o meu mandato parlamentar. Eu apresentei um projeto de lei bem fundamentado, que prevê, primeiro, e o mais importante, a obrigatoriedade da licitação da operação do BRT. Que ele não é contra. É um modal no... Certo? Calma, eu vou chegar lá, porque não adianta dizer que é contra, fazer uma declaração vazia, fazer uma postagem numa rede social. No parlamento estadual, nós temos a prerrogativa para tratar desse tema BRT,
O que tem que valer é a força da lei. E o que eu propus foi um projeto de lei para obrigar, por lei, que o novo modal de transporte, o BRT, quando entrar em funcionamento, ele deve ser licitado. Tem que acontecer uma licitação pública, uma concorrência pública. Por várias razões. Por quê? O Estado está investindo 500 milhões de reais na obra do BRT. Vai adquirir, pelo menos é o que está dito na fala do governo, vai adquirir todos os ônibus do BRT. Todos. Ônibus novos, modernos, movidos à energia elétrica, e vai entregar esses ônibus para quem for operar o BRT. Uhum. Para isso, você precisa fazer uma licitação que estabeleça o parâmetro do custo desse sistema novo. A população de Cuiabá e Várzea Grande precisa ser reparada, porque são 10 anos de sofrimento, de transtorno, aguardando a conclusão dessa obra. População de Várzea Grande e de Cuiabá que é refém hoje de um sistema de transporte intermunicipal de péssima qualidade, que é executado pela empresa do irmão do Botelho. Uhum. Um serviço de péssima qualidade. Então, a obrigatoriedade da licitação tem que estar na lei. Tá, mas são duas coisas diferentes. E o descontrole do deputado Eduardo Botelho, emocional, foi por causa disso. Segundo, quando eu estabeleço um parâmetro, a tarifa será R$1 por, no mínimo, 5 anos. Pois é, mas isso já é outra coisa, Lúdio. São duas coisas. Sim, são duas. Isso está no Uma é licitação. Beleza, você está coberto de razão. A licitação trabalhará com esse parâmetro. De que forma? De onde virá o recurso para isso? Você falou sobre a constitucionalidade do projeto. Da licitação, eu acho que está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acredito que realmente esteja tudo certo. Mas o que eu estou levantando e questionando com você, porque são duas coisas distintas. Uma é a questão da licitação, que inclusive, seja da boca para fora ou não, o Eduardo Botelho disse que ele é a favor. Tá, ok, você disse isso, tá? A outra é a questão de você pré-definir pelo parlamento uma passagem que isso, a meu ver, no máximo R$1. Isso é inconstitucional. De no máximo R$1 não é inconstitucional por uma razão muito simples. Um projeto de lei que estabelece despesa para o Poder Executivo, apresentado por um parlamentar, ele deve estabelecer qual é a fonte da receita para a execução daquela despesa. Aí você traz a venda. E graças a Deus, ontem mesmo, graças a Deus, durante a sessão, o governador do estado assinou o contrato de venda do quê? Dos vagões do VLT. Uhum. E o valor dessa venda está na casa de R$1 bilhão. Exatamente a causa do sofrimento de 10 anos, a indefinição sobre o modal, gerou uma receita nova de R$1 bilhão, e é desta fonte de receita que eu estou buscando os recursos para custear a tarifa do BRT por R$1 durante 5 anos. E isso então o projeto é constitucional exatamente por isso, porque eu estabeleço, primeiro, a obrigatoriedade da licitação. Eu estabeleço uma regra para a licitação, essa licitação. Como o Estado vai fazer todas as obras, como o Estado vai comprar, a empresa que for operar não vai gastar R$1 para comprar ônibus. O Estado vai comprar todos os ônibus por R$250 milhões. O que eu estou estabelecendo, olha, o contrato, a licitação deverá prever tarifa de no máximo R$1. Tá, mas de onde virão os recursos para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro? Da venda dos vagões do VLT, que é R$1 bilhão, mas não vai usar tudo isso. Quem é que fez essa conta para você? Não vai usar tudo isso. Tá bom, mas quem é que fez? R$1 bilhão é o valor da venda. Não, tá bom, peraí. Mas agora a conta do custo? A conta do custo. À luz do discurso, é lindo, Lúdio. Quem é que não quer uma passagem de ônibus a R$1? Mas peraí. A população está tão acostumada a sofrimento. É R$4. Pois é, mas hoje o Estado como é que você vai trazer uma passagem a R$1? Será que é viável isso? É viável. É viável com os recursos da venda dos vagões do VLT, que é uma fonte de receita nova. É uma fonte de recurso que não existia. É um recurso novo, que vai cair na conta do governo do Estado. O governo do Estado vai utilizar esse recurso para as obras, vai utilizar esse recurso para comprar os ônibus. Ora, se pode comprar ônibus
por 250 milhões de reais e entregar para as empresas, por que que não pode, ao mesmo tempo, dizer, olha, 200 milhões de reais é o que vai custear esse sistema durante 5 anos, 40 milhões por ano. E o Estado, a diferença para a tarifa ser R$1, o Estado vai arcar para presentear não o dono da empresa, mas o cidadão. Mas o cidadão que sofreu 10 anos. Agora, você sabe o que é o mais grave? Daí é que vem o descontrole do deputado Eduardo Botelho. Mas deixa para contar daqui a pouco. Eu preciso ir para o intervalo, você vai contar. Você vai saber exatamente o porquê do descontrole. O porquê do descontrole do deputado Eduardo Botelho. Está no contrato da concessão do Intermunicipal, que o irmão dele hoje é responsável. Como diz o Cuiabano, toma. Agora eu quero ver. Eu volto daqui a pouquinho. Segura aí. Já voltamos com o podcast. Hoje converso com o deputado estadual Lúdio Cabral e ele deixou um questionamento aí, uma pergunta interessante para o nosso retorno. Como é que fica? O que causou tudo isso? Vai lá. A irritação toda do deputado Eduardo Botelho. Sobre a fonte dos recursos para a tarifa, tá claro, né? É da venda dos vagões do VLT, que é uma fonte de recursos nova, R$1 bilhão, e só será preciso 200 milhões de reais para custear durante 5 anos, 40 milhões por ano, a tarifa a R$1. Se vai presentear a empresa que vai operar com os ônibus, precisa presentear a população com a tarifa a R$1, e os recursos para custear isso são os recursos da venda dos vagões do VLT. E esse valor nós calculamos ele, parametrizamos ele a partir daquilo que custa o sistema intermunicipal hoje. Bom, agora, hoje eu fiz inclusive uma coletiva demonstrando um contrato, um aditivo ao contrato de concessão do atual sistema intermunicipal de transporte coletivo, péssimo, de qualidade precária, que sacrifica a população de Cuiabá e de Várzea Grande, um aditivo assinado pelo governo com o irmão do Eduardo Botelho, dizendo lá o seguinte: quando o BRT entrar em funcionamento, primeiro, eles serão indenizados, eles vão receber do Estado, vão ser reembolsados de todos os ônibus que eles tiverem hoje nas linhas, de tudo que eles tiverem de gasto para esse sistema, eles serão reembolsados pelo governo do Estado. Isso aí já são vários milhões de reais. Eles, inclusive, poderão, a frota antiga, vender e colocar no bolso. Segundo, e o mais grave, o BRT poderá ser operado por esta empresa. Está no contrato de concessão, está lá no aditivo de concessão. Isso depende do quê? Olha, o BRT, quando entrar em funcionamento, poderá ser operado pela atual concessionária, que é a empresa do irmão do Botelho. Isso vai depender do quê? Da concordância do governo do Estado, da concordância do prefeito de Várzea Grande e da concordância do prefeito de Cuiabá. O BRT será entregue quando? No mandato do próximo prefeito. O deputado Eduardo Botelho é candidato a quê? Ele é pré-candidato a quê? Ele é pré-candidato a prefeito de Cuiabá. O descontrole dele é que, se aprovar o meu projeto de lei, será obrigatória a licitação. E a esse contrato aí que foi assinado pelo irmão do Botelho com o governo do Estado para poder, quando o BRT vier, se ele quiser, se o prefeito de Cuiabá topar, se o prefeito de Várzea Grande topar, ele é quem vai operar o BRT, ele é quem vai ganhar os ônibus do BRT de presente. Uma empresa que já presta um serviço de péssima qualidade vai ser presenteado com todos os ônibus do BRT e com o contrato do BRT sem passar por uma nova licitação. E é o próximo prefeito de Cuiabá que tem o poder de autorizar isso. Entendi.
É por o isso Botelho sabe disso? O deputado Eduardo Botelho sabe desse contrato? Porque ele agora anda dizendo que não sabe das coisas. Ele anda dizendo que não sabe que os advogados dele entraram na justiça para censurar um humorista, o Thiago Mourão. Não sabe que os advogados dele entraram na justiça para tirar um vídeo meu de lançamento de pré-candidatura. Parece piada o Botelho falar que eu estou fazendo campanha extemporânea. A gente sabe bem quem está fazendo campanha extemporânea em Cuiabá há muito tempo. Agora, será que ele não sabe que tem um contrato assinado pelo Estado e pelo irmão dele, pelo irmão do Botelho, Rômulo Botelho, dizendo, aditivo no contrato da concessão, dizendo o seguinte, olha, quando o BRT for entrar em operação, o Estado vai doar os ônibus, vai entregar os ônibus para a empresa, se a concessionária quiser, pode ser ela, só que precisa da concordância do prefeito de Cuiabá. Quem que está querendo ser prefeito de Cuiabá? Se então o Abílio não levanta essa... Então é isso que foi revelado, Haroldo, é isso que foi revelado. E é isso que eu quero evitar com o projeto de lei que eu apresentei. Nós podemos fazer o debate da tarifa. Vamos fazer esse debate da tarifa? Sim. Agora, tem que ter licitação. Ele já disse que ele é a favor e mas tem que estar na lei. Tem que estar na lei. Quem tem que estar na lei. E não pode reagir quando um deputado apresenta esse projeto de lei, quando o Lúdio apresenta o projeto de lei para obrigar a licitação, reagir da forma descontrolada como reagiu. Ora, por que esse descontrole emocional? Entendi. Porque você vai entrar com alguma uma posição para a comissão de ética com relação a decoro? A assessoria vai mexer nesse ponto? Essa questão minha assessoria está estudando. Eu, quando escolhi o caminho que eu escolhi, Haroldo, de entrar para a política, de exercer mandato público, primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu estou no exercício do mandato para defender os interesses da população. Seja o que for, aconteça o que acontecer. Eu não tenho medo de quem tem poder político, eu não tenho medo de quem tem poder econômico, e não é empurrãozinho em plenário que vai me tirar o compromisso que eu tenho com os interesses da minha população. Não é descontrole emocional de quem vai se aprovar a lei que eu propus. As empresas da família Botelho vão perder dinheiro, não é por causa disso que eu vou abaixar a cabeça para quem perde o equilíbrio emocional em uma sessão plenária. Então eu tenho claro para mim o compromisso que eu tenho com a população da minha cidade, do meu estado, e não é empurrão que vai me intimidar, não. Nós vamos seguir na defesa do interesse público, vamos seguir com o projeto de lei para obrigar que tenha licitação, vamos questionar esse contrato que existe hoje, porque assim, o BRT é um objeto novo. Tem que ter uma licitação nova. E é recurso novo, né? E é recurso novo. Como é que eu coloco dentro do contrato com a empresa do irmão do Botelho o BRT de presente? E ele só precisa querer. E aí o prefeito de Cuiabá precisa querer. E se o Abílio não traz isso, não ia aparecer nada, ia ficar do jeito que está e sei lá o que poderia acontecer nos desdobramentos disso aí. Mas, Lúdio, tem um outro ponto, acho que isso aí já ficou claro para todo mundo, o seu posicionamento, né? Certamente o Eduardo Botelho virá aqui também, trará a narrativa dele, mas tem um outro ponto, eu já disse que eu te admiro do ponto de vista de personalidade política, né? Eu discordo de você em muitos pontos, mas você sempre foi muito diplomático, né? Tem algo que me incomoda profundamente, né? Porque me parece que o Lúdio da eleição passada não é o mesmo Lúdio dessa eleição. Lá atrás, Lúdio, você fez uma declaração, eu tenho isso recortado, posso mandar para você, saiu em todos os sites. Você dizia assim, ó, o Fávaro e o Neri não me representam. O agronegócio é isso, o agronegócio é aquilo, estão matando a natureza. Agora, você junta com o Fávaro está dizendo para você quem que vai ser seu vice, entendeu? Ou sugerindo o vice, aí aparece demandada com ele, quer dizer, sabe, à luz do eleitor, sabe, fica difícil a gente entender esse tipo de posicionamento. Não sei se você está me entendendo, não sei nenhum tipo de... Sim, Haroldo, e é importante a pergunta, sabe, que você fez. Porque assim, as pessoas me perguntam, cara, e aquele Lúdio da eleição passada falou tão mal do Fávaro e agora está ao lado dele, está junto com ele, está somando com ele. Você já venceu algo que foi muito importante, que é a eleição na federação. Um obstáculo difícil de ultrapassar, né? Passou estopa, aquela coisa toda e tal. Mas essa aproximação com o Fávaro aí, né, a pedido do presidente Lula, entendeu? Como é que fica isso, aquela questão da personalidade política, né? Bem, Haroldo, assim, ó, primeiro,
que a minha posição em relação ao agronegócio é exatamente a mesma. A defesa que eu faço da agroecologia, da pequena propriedade, da produção de alimento saudável, sem veneno, porque o agrotóxico mata, eu mantenho. E no meu diálogo com o Fávaro, essa posição está bem clara, é a mesma. A minha crítica sempre foi e será a esse modelo de exploração econômica. Não muda, não muda. Bom você deixar isso claro. Muda. Eu nunca falei mal do Fávaro. O Fávaro hoje é ministro da Agricultura, é presidente do PSD. Tomou uma decisão madura de apoiar a minha pré-candidatura. Nós estamos construindo uma relação de respeito, sem submissão de nenhum dos dois. Nem dele a mim, nem de mim a ele. Uma relação de respeito entre duas pessoas que têm posição diferente sobre determinados temas. Porque isso é da natureza humana, Haroldo. Entendi. Posições diferentes. E a posição diferente não nos impede de dialogar. Não, de forma alguma. Não nos impede de caminhar juntos em determinadas pautas. O que está em jogo nas eleições de Cuiabá é o destino de Cuiabá. É o destino da população da nossa cidade. E a minha aliança com o PSD, a minha aliança com o partido do Fávaro, que é ministro da Agricultura, é uma demonstração de que eu sou pré-candidato, eu lidero um projeto que não é só do PT. Eu sou filiado ao PT desde a juventude, todos me conhecem. Eu sou do partido do presidente Lula. Agora, candidato a prefeito de Cuiabá, quando eu me tornar candidato a prefeito de Cuiabá, eu liderarei um projeto amplo, que terá pessoas de centro, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda, pensando no bem comum da nossa cidade. Que é o que porque importa. A buraqueira na rua não tem ideologia. A fila na saúde não tem ideologia. A precariedade, o transporte coletivo apertado não tem ideologia. São problemas da cidade. Eu uso uma expressão que é assim, olha, o Lula não mora em Cuiabá, o Bolsonaro não mora em Cuiabá. O debate ideológico entre eles é nas eleições nacionais. Agora nós temos que focar no debate da cidade. E eu lidero um projeto, liderarei um governo de uma equipe qualificada tecnicamente, com compromisso público, com sensibilidade humana, com capacidade de diálogo, que não será escolhida a partir de outros critérios que não sejam esses. E eu vou buscar os melhores quadros em cada área, estejam eles onde estiver. Tendo compromisso público, capacidade técnica, sensibilidade humana e capacidade de diálogo em cada uma das áreas, indústria e comércio, um empresário com esse perfil, saúde, cultura, educação. Um trabalhador da cultura com esse perfil, saúde, um profissional da saúde com esse perfil, educação, independente da filiação partidária ou ideológica das pessoas. Tem que ter gente competente, né, Esse é o meu propósito, Haroldo. Eu, assim, construí a minha trajetória, amadureci para essa tarefa que eu estou me propondo agora. E quero fazer um governo de diálogo, sem briga política, sem discussões desnecessárias. Vamos discutir a cidade, né, Lula? Vamos discutir a cidade. Eu acho que é o mais importante. Cuiabá tem problemas graves, tem problemas sérios. Cuiabá está abandonada, descuidada, com a crise financeira enorme. A saúde é o principal problema que a nossa população enfrenta. Eu tenho uma trajetória de 27 anos dedicada à saúde pública. Então são esses problemas que nós temos que resolver. Temos que resolver com união, com diálogo, com parceria. Eu quero parceria com o governador do estado. Eu quero parceria com o presidente da República. Que bom que é o presidente da República do meu partido, mas se não desde fosse, que a cidade melhore, Lula, seria da mesma forma. Seria da mesma forma. Relação institucional de cooperação, de parceria entre governantes. Não tem que ter disputa política entre governantes em cada um no seu nível. Porque a gente tem que pensar no bem melhor da nossa população. E eu estou... Pronto, Cuiabá merece o melhor, Haroldo. Cuiabá merece o melhor e o meu esforço. A sua frase, infelizmente, finaliza a nossa entrevista. Não tenho mais tempo, né? Vamos fazer a parte 1, a parte 2, a parte 3, viu, Lula? Vamos continuar. Porque tem muito mais temas interessantes que eu poderia me aprofundar. É que nessa entrevista tinha um tema da hora. Tem um tema que só ficou por conta dele, né? Mas eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Por você estar aqui comigo no podcast do opiniãomt.com.br, tá? E eu espero que realmente nós tenhamos daqui para frente, né? Mais objeto e menos sujeito, né, nos
debates, que aí realmente Cuiabá é quem ganha. Obrigado. Tá? Agradeço, obrigado a você, tá bom? Agradeço mesmo. Sucesso para você. À sua Boa campanha. Obrigado. Tá? Boa campanha. E você, obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no podcast do opiniãomt.com.br e até a nossa próxima entrevista.